Jonas capítulo 1, pode se assentar, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, versículo 1. Desculpa, 2, Jonas 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Aleluia. Quem era Jonas? Jonas é o famoso profeta fujão. Amém? Jonas é o famoso profeta fujão. Agora, tem muita gente que acha que pode fugir do propósito de Deus. Tem muita gente que acha que pode fugir da vontade de Deus. E o Salmo 139 deixa bem claro para nós que é impossível fugir e se esconder de Deus. Agora eu quero falar para você o seguinte: não corra de Deus, corra para Deus. Fugir do propósito de Deus é fugir da bênção de Deus, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, né? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora, o versículo 4 do capítulo 1 mostra para nós que existem sinalizações ou existem propósitos e características de pessoas que estão fora dos projetos e propósitos de Deus. Versículo 4, vamos ler. Jonas 1, 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Veja, quando nós estamos fora daquilo que Deus quer fazer em nossa vida, certamente seremos abatidos por uma forte tempestade. Jonas achou que podia fugir de Deus. Jonas, Deus o chamou para ir para um lugar, ele decidiu que ele não iria. Jonas decidiu que simplesmente ele iria para onde ele queria ir. E é isso que acontece muitas vezes quando nós decidimos fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Nós certamente vamos enfrentar tempestades tremendas. Vamos enfrentar lutas sobrenaturais. Fazer o que Deus não planejou para nós fará com que as mãos de Deus se voltem contra nós. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Tiago. Eu tenho algo poderoso para falar para você nessa noite. E domingo eu vou pregar sobre o anticristo. Prepara o coração, traga papel e caneta, porque vai ser forte domingo aqui. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém pode tentar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu quero falar aqui, irmão, sobre dois tipos de tentação. A palavra tentação, ninguém pode ser tentado ou receber tentação, é a mesma palavra que provação, que é a palavra pairasmos, que quer dizer prova, tentação. Agora, quando Jesus fala sobre o tentador, sabe qual era a visão que ele tinha do tentador? A visão que Jesus tinha do tentador era a visão de um fabricante de espadas. O que um fabricante de espadas fazia? O fabricante de espadas, ele tinha o momento da tentação, ou da provação, ou do teste. Então, o que isso significa? Que ele pegava a espada, o ferro, coloca no fogo, dá fogo, tira, bate naquele pedaço de ferro, coloca contra a luz. Se tiver falha ou rachadura, sabe o que ele faz? Bota de novo no fogo, na água, coloca na luz, tem falha, tem algum lugar que possa fazer com que a espada quebre. O que ele faz? Fogo de novo, água. Então, o que significa para nós? Significa que o diabo, muitas vezes, está sendo usado por Deus para nos fortalecer. Porque qual que é a função do tentador? Marretar, bater, botar fogo, ver se tem falha, para que ela, na hora da guerra, não se quebre. Nós somos provados, e Deus não prova ninguém, mas Ele permite que nós sejamos provados. Para quê? Para que nós sejamos melhorados a cada dia. Então o diabo faz esse trabalho para Deus, para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados. Muitos não suportam, muitos não aguentam, muitos morrem. Eu não aguento. E tem hora que o ferro não aguenta, ele tira fora. Vamos pegar outro ferro que esse aqui, vamos deixar esse ferro descansar um pouco, vamos bater em outro ferro. Isso é a visão de tentador. Quando você lê na Bíblia tentador ou tentação, é essa visão bíblica de alguém que está forjando uma ferramenta, ou está forjando uma espada, está forjando um instrumento de guerra. É essa visão bíblica sobre tentação. Sobre algo bom, não ruim. Escute, irmão, o diabo está tentando destruir você, mas o que você tem que fazer é permanecer firme para que você vença as astúcias do diabo. Jonas, Deus enviou Jonas para um lugar, e Jonas, ele não queria ir. E aí, quando nós não queremos ir, que o tentador entre em ação. Deus fala: vai lá, diabo. Não é? Não foi isso que aconteceu com Jó? Viste, havia em terra de Ur um homem chamado Jó. Homem fiel, temente a Deus, e que se desviava. A Bíblia diz que vindo os filhos de Deus passear e falar com Deus, veio também junto deles Satanás. E Deus falou: viste meu servo Jó? Cabo é bom, né? O diabo deve ter falado alguma coisa para Deus que não está na Bíblia. Deixa eu pôr a mão nele, Senhor. Deus falou assim: bota a mão, mas não o mate. Pode tentar Jó, pode provar Jó, pode amassar Jó, pode jogar Jó na parede, pode arrebentar com Jó, mas não mate Jó. Sabe por quê, irmãos? Depois de ler o livro de Jó 28 vezes, eu li o livro de Jó 28 vezes em uma semana,
Primeira vez eu li, não entendi. Segunda vez li, não entendi. Terceira vez li, não entendi. Quarta vez li, não entendi. Quinta vez, comecei a ver algumas coisinhas. Comecei a anotar. 11ª vez. Aí cansei de ler o livro de Jó num dia. No outro dia eu fui na cidade e comprei um livro. Jó e o propósito de Deus no sofrimento humano. O nome do livro. Li o livro em 3 dias. E a conclusão que você chega quando você lê o livro de Jó, a partir do capítulo 38, é que Jó, missionária Rosângela, não conhecia Deus. Por que não conhecia? Ele fazia culto, ele fazia oferta, ele ensinou os filhos dele a servir a Deus, ele fazia tudo que alguém tinha que fazer, era fiel, temia a Deus, fazia tudo, mas Jó não conhecia Deus como Deus era de verdade. Ele achava que Deus dependia das suas ofertas, ele achava que Deus necessitava que ele todo dia, porque a Bíblia diz que Jó todo dia fazia uma oferta para Deus, uma por cada filho que ele tinha 7 filhos, então todo dia Jó fazia uma oferta para um filho. Ele achava que Deus precisava dele. Sabe como é que chama isso? Interdependência. Ele achava que, da mesma forma como ele precisava de Deus, ele achava que Deus precisava dele. Por isso que a partir do capítulo 38, Deus começa a chamar Jó, começa a falar com Jó. Jó, aonde você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Porventura você sabe como é que faz isso? Vocês podem me explicar, Jó, como é que isso acontece? E Jó então começou a entender que ele não era nada. E muitas vezes Deus permite que nós sejamos provados, apertados, tentados, como queira. A palavra é a mesma no grego e no hebraico tem o mesmo significado. Tentado, provado, testado, é a mesma palavra, é o mesmo significado. Para que nós, ou nos tornemos uma ferramenta poderosa na mão de Deus, ou nós quebremos. Das duas uma acontece. Ou a gente se torna uma ferramenta poderosa na mão de Deus, ou a gente desiste. Depende da sua estrutura. Vocês entendem sim ou não? Jonas achava que podia fazer o que queria. Jonas achava que podia ir para onde queria. Jó achava que Jonas, eu estou falando do Jó, estou com o Jó na cabeça, irmão. É que eu estou com uma mensagem sobre tentação, que daqui a alguns dias eu prego ela. Então, o que Deus não planejou para mim, e eu quero fazer, eu vou fazer por minha própria conta e risco. Jonas quis fazer aquilo que Deus não havia planejado para ele fazer. E por esse motivo, ele entrou no caminho do sofrimento. Agora, quais são as características de alguém que está fora do propósito de Deus? Primeiro, a pessoa se torna uma pessoa insensível espiritualmente. Ela se torna insensível. Por quê, irmãos? Veja que eles estavam no barco. Os marinheiros perceberam que o barco estava afundando e que aquilo era uma ira. Vamos ler capítulo 1 de Jonas. Jonas capítulo 1. A Bíblia está uma bênção hoje, viu, para abrir.
Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Veja, irmãos, os marinheiros que não conheciam Deus, sabiam que aquilo tinha a ver com alguma coisa espiritual. Mas o camarada, quando ele está fora do propósito, ele não consegue discernir as coisas espirituais que estão acontecendo ao redor dele. Jonas não conseguia discernir que o que estava acontecendo naquele barco era algo espiritual. Ele dormia, insensível. Veja a diferença de Jonas e Jesus. Jesus também dormiu no barco. E os discípulos o acordaram. E quando ele acorda, ele faz o quê? Ele acalma a tempestade. Entende? Então, a diferença é que o camarada, quando está fora do propósito, ele fica insensível. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele não consegue discernir o que está acontecendo ao seu redor. O descanso de Jesus era um descanso de paz, de segurança, mas o sono de Jonas era um sono de um insensível, que sabia que estava levando todo mundo para o fundo do mar, mas não queria acordar. Qual o barco era o mais seguro? O que estava Jonas ou o que estava Jesus? Qual barco você tem subido? No barco de Jonas ou no barco de Jesus? O barco de Jonas vai te afundar. A segunda coisa, a pessoa se torna indiferente. Jonas estava indiferente. Indiferença tem a ver com apatia, com desprezo. Os outros estavam apavorados, mas a apatia de Jonas, faltava em Jonas o quê? Fome por Deus. O capitão do navio falou o que para ele? Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Falta de fome. Para que Deus te salvou? Para você ficar em casa assistindo televisão? Para você ficar em casa dormindo? Para que Deus te salvou? Para você não testemunhar a respeito do poder de Deus? Isso chama-se apatia, falta de fome por Deus, falta de fome pelo Senhor. Jonas, acorda, clame ao teu Deus, quem sabe, ou você clamando a Ele, nós não seremos livrados desse mal. E Jonas fez o quê? Continuou lá, apático. Jonas perdeu o fervor. Não quero mais ir na igreja, não. Não quero mais ir no culto. Perdeu o fervor. Por quê? A culpa sempre vai ser de alguém, nunca sua. A culpa sempre você vai colocar em alguém quando você está fugindo de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou fugindo de Deus porque eu não quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Perde o fervor. Os marinheiros disseram: olha o seu Deus, rapaz. Mas ele não conseguia. O fervor de Jonas foi embora. Agora, eu quero que você entenda uma coisa.
Olha para o teu irmão. Pergunta para ele. Você é um Jonas? Devo confiar em você? Sabe por quê, irmãos? A vida de todo mundo estava na mão de Jonas. A vida de todo aquele povo que estava naquele barco estava na mão de Jonas. Jonas, ou o barco, é juízo de Deus. E ao invés de sermos bênção para as pessoas, nós seremos um problema. Quando estamos fora do propósito, em vez de sermos bênção para as pessoas, nós seremos problema para aquelas pessoas. Nós não, a nossa vida, ao invés de ser uma bênção, vai ser um problema. Entende? Sim ou não? Sim ou não? Agora, veja, irmãos, e muitas vezes quando estamos fora do propósito, Senhor, por que o Senhor mandou pregar isso aqui hoje, hein? Quando estamos fora do propósito, até o ímpio tem mais fé que a gente. Até quem está lá fora tem mais fé que nós. Por quê? Vamos ler o que diz o versículo 8. E disseram-lhe: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual é a sua terra? De que povo és? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque não havia declarado. Veja, os camaradas tinham mais fé que o próprio Jonas. Eles tinham mais fé que o próprio Jonas, porque não parava a tempestade. Irmãos, presta atenção, vou ensinar uma coisa a você. Você está no meio de uma tempestade, amém? E você está orando para a tempestade parar, e a tempestade não para, mude a sua oração. Mude a sua oração. Senhor, para essa tempestade da minha vida, por favor, Senhor, para essa tempestade da minha vida. Mude a sua oração. Porque certamente a tempestade não para, é porque você está fora do propósito. Comece a orar: Senhor, me coloque no propósito, para que a tempestade pare. Senhor, se a tempestade não está parando, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa na minha vida. O que o Senhor quer fazer? Aonde eu me desviei, aonde eu saí da vontade, da onde eu parei de enxergar, Senhor, aonde eu parei? Porque se a tempestade não para, quando você ora pedindo para a tempestade parar, é porque você está fora do propósito. Eles entenderam que a tempestade só iria parar quando Jonas estivesse fora do barco. Veja só, irmãos. Eles eram ímpios, mas entenderam que a tempestade só iria parar quando Jonas estivesse fora do barco. Quando Jonas voltasse ao propósito. Que eles fizeram? Pegaram Jonas e jogaram para fora do barco. Ou seja, Jonas, volta para a vontade de Deus na sua vida. Escute. Talvez você está passando por uma luta terrível, e essa luta não para. Sabe por que não para? Porque você está fora do propósito. E é isso que Deus falou comigo essa semana. Você está fora do propósito. Eu quero algo maior. Você está fazendo muito pouco. Eu quero algo grande. Veja o que aconteceu com Elias. Elias foi lá e derrotou Jezabel. Foi o que Deus falou para mim.
Elias foi lá e derrotou Jezabel, varão. Como é teu nome? Daniel. Ele foi lá e derrotou Jezabel. Sabe o que Elias fez, Rosângela? Foi para a caverna. Deus vai lá e aparece para Elias. Elias, o que faz aqui? Mostra-te a Israel. Mostra-te a Israel. Ele, não, senhor. Estou com medo. Estou com medo. Está com medo, Elias? Estou. Então, faça favor. Unge Eliseu como profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Eliseu, Jeú matará. Acabou para você. Ele perdeu a salvação? Não. Ele deixou de ser salvo? Não. Simplesmente Deus decidiu que não iria mais usá-lo. Por quê? Porque ele desistiu do propósito. Se você deixar de ganhar a tua família para Jesus, você vai perder a salvação? Vai ou não? Não. Só que você não vai ver a tua família no céu. Ou Deus vai salvar a tua família por intermédio de outra pessoa. Só que algo que Deus poderia usar você para fazer algo grande, Deus não vai fazer. Está entendendo, sim ou não? Apóstolo, mas muitas pessoas me impediram. Te impediram? Então sai fora. Se tem gente impedindo do teu ministério acontecer, Deus vai se encarregar de agir na sua vida. Veja que jogaram Jonas no barco. O que Deus fez? Deus deixou Jonas morrer afogado, minha filha? Não. Deus colocou Jonas de volta dentro do barriga de um grande peixe. Veja, olhe para mim. Deus chamou José para algo grande. Deus chamou José para algo grande. Mas a sua família não entendia. Quem estava acima de José, dando cobertura para José, não entendia que era o pai de José, Jacó. Não entendia que José seria maior que todos eles juntos. Ele não entendia. Quando José chegou lá e contou o sonho dele, pai, Deus mostrou isso e isso para mim. Jacó falou, você está maluco, rapaz? Você está dizendo que você vai ser maior do que eu? José disse, não, senhor, não, pai, Deus me mostrou. Jacó repreendeu aquilo. O que é isso? A cobertura de José. Quem estava acima de José não entendia o tamanho do chamado de José. E aí o que aconteceu? Eles barraram o chamado de José. O que Deus fez? Deus deixou de cumprir o propósito da vida de José? Não! Deus tirou José do meio deles. Deus sacou José do meio da sua família e levou José para sofrer no Egito, porque Deus tinha algo grande na vida de José. Presta atenção, meu irmão, Deus tem algo grande na tua vida e na tua história. Se você está sofrendo agora, se prepare, porque as grandezas de Deus vão se manifestar na sua vida, mas fique firme no propósito. José não permitiu que o diabo o tirasse do propósito, mas ele foi forjado por Deus para ser quem foi. Diferente de Jonas, que Deus teve que jogar Jonas à força no propósito. Jogou Jonas no mar. Jonas entrou no propósito. Tá difícil? Das duas uma. Ou você está fora do propósito, ou você está a caminho do propósito. Não tem jeito, irmãos. Das duas maneiras. Uma é Deus nos provando, a outra é o diabo nos tentando. Escute, Deus está nos provando e Ele está nos levando para o propósito. O diabo nos tira do propósito. O diabo nos destrói, tirando-nos do propósito. Deus nos prova para nos levar para o propósito. Jonas foi para o ventre da baleia, ou do grande peixe, né? Eu vou falar baleia aqui, senão vão falar, o apóstolo está pegando heresia. Ele foi para o ventre do grande peixe. Irmão, se a Bíblia dissesse que foi uma sardinha que engoliu Jonas, eu acreditaria. Você não acreditaria? Foi uma sardinha. Eu acreditaria. Por quê? Porque é a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia é a palavra da verdade.
A barriga do peixe é qualquer lugar que não seja a vontade de Deus, mas que está te levando para o caminho. Na barriga do peixe, Jonas estava protegido da morte. Na barriga do peixe, é um lugar desconfortável. É um lugar que você não vê a luz de Deus. Tem muitos crentes vivendo, pastor Wander, há 50 anos na barriga do peixe. Ele foi jogado para fora. Deus tem um propósito na vida dele, mas ele não decide o que ele quer. Ele fica 50 anos na barriga do peixe, andando de um lado para o outro, sofrendo. Ai, meu Deus! Sofrendo, porque não consegue entender o que Deus tem para ele. Sabe quando Jonas entendeu? Quando ele começou a clamar ao Senhor. Olhe para o teu irmão. Fala para ele, quanto tempo você vai ficar na barriga do peixe ainda? Jonas ficou 3 dias. Você dá risada, né? Jonas ficou 3 dias. Eu conheço gente que está há 10 anos. Há 20 anos. Não decide o que quer. Imagine que ele estava na barriga do peixe. Imagina que o peixe ia comendo. Aquela comida toda caindo na cabeça dele. Né? E aquela bagunça toda. Ele lá na barriga do peixe. É um lugar ruim de se estar, não é, minha irmã? Porque ele não decidia. Você que vai decidir quanto tempo mais você vai sofrer. Deus está te chamando hoje para tomar uma decisão. Jó tomou uma decisão. Ele decidiu enxergar Deus, quem Deus era de verdade. Agora eu faço uma pergunta para você. Você enxerga Deus pelos teus olhos ou pelos olhos dos outros? Porque se você enxerga Deus pelos olhos dos outros, você nunca vai saber quem é Deus de verdade. Tem muita gente que está enxergando Deus pelos olhos dos outros. Porque não é assim, porque não é assado, porque me falaram, porque disseram, porque falaram isso, falaram aquilo. Não, irmão. Tenha as suas próprias experiências com Deus. Jonas estava no ventre da baleia ou do grande peixe. E Jonas determinou o tempo que ele queria ficar lá. Chegou o momento de Jonas sair do ventre. Não é questão de você vir no culto. Quantas vezes você vem na igreja? Quantos cultos você frequenta por semana? Se você vai em vigília, se você vai aqui ou vai lá, não é nada disso, irmão. Vir na igreja todo domingo ou toda semana não vai determinar se você vai sair de dentro do ventre do peixe ou não. Não determina se você está no propósito de Deus ou não. Está entendendo? O que vai determinar o seu coração é a sua atitude de falar, eu vou parar de ser mole e vou tomar uma atitude genuína como um cristão de verdade. Eu vou parar de ficar brincando de ser cristão. Eu vou parar de ficar brincando de ser servo de Deus. Eu vou tomar uma atitude de verdade. Senão, irmão, você nunca vai chegar ao final. Tem muito cristão aí que nunca vai chegar onde Deus quer. Sabe por quê? Porque ele não se decide. Ele está no ventre do peixe. Está passando uma luta maluca. Oh, meu Deus do céu. Mas não se decide. Jonas decidiu.
Então do ventre do peixe orou ao Senhor, e ele o clamou. Versículo de número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Quando Jonas foi vomitado na terra? Quando ele decidiu que ele não queria ficar mais lá. Que ele queria voltar ao propósito de Deus. Quando ele decidiu que ele queria voltar a fazer o que Deus chamou ele para fazer, que era profetizar. Capítulo 3, veio a palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias demorava para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E a palavra de Nínive foi tão poderosa, de Jonas, que o versículo diz o seguinte, 5. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um santo jejum. Olha a importância de estar no propósito. Olha a importância. Agora imagine se Jonas desiste de verdade. Não quero mais, eu vou para lá, eu não quero saber. Ele ia morrer. O povo não ia ouvir. Não ia se arrepender. E não ia ser salvos. Romanos 10, 14. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Estão entendendo? A urgência de Deus hoje não é fazer você ficar rico. Você vai ficar rico porque Deus é bom, maravilhoso. E se você for fiel, Ele vai fazer você ficar rico mesmo. E se você tiver o coração disponível para abençoar a obra de Deus, aí que você vai ficar rico de verdade. Mas o interesse, a urgência de Deus é que vidas sejam salvas. A urgência de Deus, irmãos, é que não aconteça o que aconteceu essa semana, mais um jovem ceifado pelo diabo. E olha, não foi falta de ouvir a palavra não, que muita gente pregou para aquele rapaz. Vocês estão entendendo? Então, a urgência de Deus é que as pessoas ouçam a palavra de Deus e se arrependam e mude o destino das suas vidas. E com quem Deus conta? Olha para o teu irmão, aponta o dedo na cara dele. Fala para ele, Deus conta com você. Fala de novo para ele, Deus conta com você. Ou você vai continuar ainda tomando marretada na cabeça? Hã? Pum! Ainda tem mais um pouquinho. Se bater, vai quebrar. Vamos botar no fogo mais um pouco. Entende, irmãos? Sabe como é que faz um vaso? Sabe como é que faz um vaso, Kelly? Pastora Kelly? Como? Assim? O que é isso? Hã? Não. O vaso começa a fazer e indo pegar o barro lá no barranco. É assim que começa a fazer o vaso. Você não pega o barro, você tem que pegar o barro primeiro. Onde é que está o barro? O barro está no barranco. O barro está lá no meio, jogado. Você vai pegar o barro. Que barranco Deus te encontrou? Aí ele começa a amassar o barro. Sabe para que ele amassa o barro, missionária Rosângela? Para tirar o ar. Para tirar os defeitos. Ele primeiro amassa bastante o barro. Para depois dar forma. Ele amassa, para depois dar forma. Tira as pedras, tira os defeitos, tira o ar,
e dá forma no vaso. Depois que dá forma no vaso, está pronto o vaso? Não, vai no sol para secar. E depois, vai no forno para queimar. É assim que faz um vaso. Tudo começa no barranco. A sua vida começou no barranco. Foi ou não foi, Rosana? Lá no barranco. Sua vida não começou no barranco? É? Deus não pegou você lá? Então pronto. Aí Deus vai dando forma. Aí de vez em quando o vaso quer fugir. O vaso acha que ele manda na vida dele. Aí eu dizia, então o vaso escapou da mão do oleiro, caiu no chão e quebrou. Não é isso que a Bíblia fala ou não? Jeremias 18, não é isso? E escapando o vaso, escapou por quê? Porque quer fugir, né, pastora Marlúcia? Quer sair do propósito. Quer fugir para onde? Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa entender isso. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe onde Deus quer te levar? Você sabe o que Deus quer fazer? Não sabe. A gente acha que sabe. A gente pensa que sabe. Deus quer nos levar muito mais longe. Deus quer nos levar muito mais longe de onde nós achamos que vamos chegar. Veja que Deus disse para o povo de Israel, em Josué, do leste ao oeste, do norte ao sul, será a sua herança. Sabe o que eles fizeram? Pararam no meio do caminho. E ali onde eles estavam, eles desistiram de avançar no território de Canaã. Mas Deus tinha lugares mais distantes e mais poderosos para levá-los. Mas eles desistiram no meio do caminho. Deus tem algo grande para você. Mas você não pode desistir agora. Você continuar andando. Avançando. E Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. As lutas vão vir? Vão. Vão acontecer? Vão. Para fazer com que a gente se aproxime mais de Deus. Obedeça um pouco mais. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é infinitamente tremendo. Aleluia. Feche seus olhos.